Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, é com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui para realizarmos juntos o estudo do nosso tão abençoado Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, reproduzidos, explicados de forma cristalina pela doutrina espírita, a partir do esforço grandioso do nosso inesquecível codificador, junto com os espíritos da Falange da Verdade. Iniciaremos fazendo a nossa prece e gostaríamos de pedir a Jesus que continuasse nos abençoando, nos amparando nesse nosso esforço de divulgação do Evangelho de Jesus, segundo as orientações da nossa abençoada doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, no nosso querido solar, nós estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e evangélicos na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós temos para o nosso estudo hoje, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 2. Nós vamos aqui fazer a leitura do capítulo e dos itens, né, da passagem evangélica registrada por Mateus, e logo em seguida, no item 2, um comentário de Allan Kardec a respeito dessa lição, desse ensinamento. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E aí agora o comentário do codificador. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às inovações, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa
da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo que refazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso a partir do ponto que já realizou, e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, meus irmãos, aqui está o texto evangélico de Mateus e os ensinos do nosso inesquecível professor Rivail, o nosso festejado Allan Kardec. O texto de Mateus inaugura, para o entendimento humano, para a compreensão humana, a afirmação de Jesus, mais uma vez, a respeito da bondade absoluta, infinita de Deus em relação aos seus filhos. Que belas afirmações Jesus nos fez, né? Pedi e se vos dará. Batei a porta e se vos abrirá a porta, né? E Jesus vai mais além. Ele mostra, apresenta a própria situação das criaturas humanas para nos mostrar que Deus é amor e misericórdia infinita. Quando ele compara um homem que dentro de vós, né, que dentro, no meio das criaturas humanas, ainda tão imperfeito, e ao mesmo tempo ele é incapaz, apesar de todas essas imperfeições e atrasos, de dar uma pedra a um filho que lhe pede pão. Jesus então parte do amor compreensível naquela época por parte das criaturas humanas, por parte dos pais em relação aos seus filhos, para que a humanidade pudesse, já a partir daquele momento, compreender a grandeza de Deus. Ele parte de algo que as pessoas entendiam, que era o amor aos seus filhos, o amor às suas famílias, o amor aos seus clãs, que é algo muito inerente ao nascimento da própria civilização humana, e mostra, olha, se as criaturas imperfeitas como são, não são capazes de dar uma pedra a um filho que lhes pede pão, né? Ou seja, se sendo maus como sois, diz aqui Mateus, reproduzindo o ensino de Jesus, saber das boas coisas, dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com muito mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus ensina à humanidade que o pedir e obtereis significa exatamente a capacidade da humanidade de estender as suas mãos, de todos nós, filhos que somos do Pai Altíssimo, estendermos as nossas mãos para rogarmos ao nosso Senhor, o Senhor da vida, o Senhor do universo, as bênçãos de que todos necessitamos. E quando fazemos isso, Ele não nos recusa jamais esse amparo e essa proteção. A doutrina espírita vem, então, e nos esclarece mais uma vez essa afirmação de Jesus, nos mostrando que, através do esforço
através do desejo de melhoria, portanto, através do trabalho constante, nós atraímos e nos demonstrando que esse trabalho é uma lei, porque Deus não iria criar o universo e nesse universo fazer com que as criaturas fizessem parte dele, sem que toda essa sua criação tendesse para o progresso, para o avanço, para o crescimento, para o aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, quando nós nos esforçamos por aperfeiçoar, quando nós nos esforçamos para poder adquirir conhecimentos, para podermos adquirir virtudes, sentimentos novos e aprimorados, nós atraímos para nós uma outra lei, que está ali, juntinho, para e passo com a lei do trabalho, que é exatamente a lei do merecimento. Ninguém consegue obter ou buscar ou chegar aos seus objetivos se não trabalhar e se não fizer por merecer. Quantos e quantos depoimentos das criaturas que hoje se apresentam ao mundo como vencedoras em todos os quadrantes da vida, nas ciências, nas empresas, né? no serviço público, nas diversas atividades, seja do comércio, seja da indústria, seja do conhecimento científico humano. Todos os objetivos, nos narram essas criaturas que venceram e que atingiram culminâncias, foram conseguidos à custa de muito suor, à custa de muito trabalho. Tem até uma expressão muito interessante que de vez em quando nós ouvimos aí aqueles que se põem a aconselhar as pessoas, né, pelos inúmeros veículos de comunicação, pela web que temos hoje aí, de que para que eles pudessem atingir o sucesso ou atingir um determinado objetivo, eles tiveram que ter muito mais, entre aspas, 90%, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Significando dizer o seguinte, que para toda conquista é preciso empreender esforço. E o merecimento decorre a partir do emprego cotidiano, constante desse esforço. Ninguém jamais obterá algum galardão, seja de ordem intelectual, de ordem material, mas sobretudo de ordem moral, se não se esforçar por obter esses galardões. E da mesma maneira que nós nos esforçamos para conhecer, a gente passa 20 anos estudando, e depois que estudamos 20 anos, vamos buscar aí mais conhecimentos, às vezes em algumas áreas específicas, e nos colocamos para fazer aí mestrados, doutorados, pós-graduações, para podermos atingir o conhecimento. E daí a pouco, atingindo o conhecimento, às vezes de algo extremamente específico, nós vamos ser convocados para agir dentro da sociedade, de modo a auxiliar que a sociedade se progrida de uma maneira bem particular. E o conjunto desses esforços é que faz com que a sociedade consiga se equilibrar e finalmente crescer. Essa diversidade abençoada que Deus proporcionou aos mundos e às gentes que Ele cria, cada um estabelecendo em favor do seu próximo o rol de conhecimentos que possui, é que faz com que a sociedade, ao final, possa seguir em direção ao aperfeiçoamento. Isso se dá com as questões materiais, como se dá com as questões de ordem moral. É a partir dos exemplos silenciosos, dos ensinamentos, é que nós vamos nos inspirando à modificação das nossas próprias atitudes. É a